Olá, sejam bem-vindos ao podcast da SND. Você que nos ouve vai encontrar aqui um conteúdo exclusivo, super relevante sobre transformação digital e como usar a tecnologia para desenvolver seu negócio. Eu sou Dani Berti, comunicadora e jornalista. Eu estou muito feliz em poder estar com vocês apresentando e mediando o episódio de hoje. Quando falamos sobre transformação digital, precisamos levar em consideração o contexto dos últimos anos, que com o período da pandemia exigiu o avanço das empresas em diversas necessidades tecnológicas. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre uma dessas demandas que foi muito importante, a jornada para a nuvem. Nosso primeiro convidado e especialista sobre esse assunto é o Jorge Vera, gerente de suporte para soluções cloud da SND e especialista em serviços para nuvem, segurança e planejamento estratégico em TI. Tudo bem, Jorge? Seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, sobre nuvem, né, da transformação, como é que funciona esse processo aí. Vai ser bem legal. Bem ansioso. Maravilha. Hoje temos também uma participação super especial da Microsoft. O nosso outro convidado e também especialista e veio para agregar ainda mais valor ao nosso episódio de hoje é o Fábio Rara, Product Marketing Manager da Azure Development Audience e GTM Manager for Digital e App Innovation na Microsoft. Fábio, seja bem-vindo. A gente agradece por você ter aceito o nosso convite para esse primeiro episódio. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Jorge. Acho que para mim é um prazer, vai ser uma experiência muito bacana, essa oportunidade de poder compartilhar o que a gente está pensando de futuro da Microsoft. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, abrir essa série de podcasts e acho que vai ter muita informação boa aqui. Com certeza. Bom, a gente já queria começar, né, a nossa conversa pensando em contextualização, né? Eu falei um pouquinho sobre essa virada de chave, sobre transformação digital, né, na introdução, e que nos últimos anos a gente queria ouvir um pouquinho de vocês por conta disso, né? Transformação digital, a gente teve, enfim, passamos por uma pandemia, graças a Deus estamos saindo dela, retomada, mas muita coisa mudou e claro que isso impacta os negócios em nuvem. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essas principais mudanças no sentido da jornada. Legal. O que a gente pode pensar aqui dentro da jornada, acho que é o primeiro contexto de forma geral, tá? É trazer um pouquinho da necessidade de evolução tanto das plataformas, né, e também a necessidade de você evoluir o teu sistema, o teu legado, trazer coisas para uma visão um pouco mais ampla do que somente trabalhar com on-premise. Então a nuvem ela traz essa facilidade de você ou começar um negócio ou evoluir para uma nuvem, né? Então isso é bem importante, tá? Normalmente o mercado ele está tendo uma tendência muito grande para trabalhar com nuvem, né? Então as apostas são bem grandes aí nesse cenário, porque hoje em dia a gente não imagina mais se construir da forma como a gente fazia no passado um data center. Porque a tecnologia que você usa hoje, quando a gente tem isso on-premise, é muito mais complexa de administrar, é muito mais cara, e recursos tecnológicos que existiam ou existem hoje dentro de casa, como a gente fala, às vezes não dão todo o suporte necessário para que a gente consiga ter uma aplicação ou mesmo uma solução de forma inteligente, de forma rápida, enfim, confiável, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial hoje na nuvem. E assim, mesmo com tantos benefícios, né, como você falou, você sente que ainda algumas empresas ou várias empresas têm uma resistência para migrar para a nuvem? Eu acho que a gente já teve isso mais forte no passado, tá? Hoje em dia o pessoal já entende melhor o que é nuvem, porque pensa que quando a gente está falando nuvem, né? Entrou o que é nuvem? Esse conceito da nuvem é muito abstrato, né? Então imagina que a pessoa realmente ela sente uma resistência muito grande de entrar para esse mundo, né? Que para ele é um mundo novo. Mas a gente entende hoje que essa resistência já foi passada, né? Ela não existe mais. E está mais fácil do pessoal mover para a nuvem, sim. Precisa de alguns cuidados, a gente precisa ter uma série de processos para você ir para a nuvem, não é simplesmente ir por ir, tá? Eu acho que tem
uma certa responsabilidade nisso, mas está bem mais tranquilo, sim. Excelente. E o Fábio? O que você fala para a gente sobre essa jornada, sobre essa transformação toda que, enfim, né, o mercado está passando e vai continuar passando pelos próximos anos, certo? Perfeito. Eu acho que a melhor prova que nós tivemos desse período foi, durante a pandemia, independente de qualquer aspecto, a nuvem permitiu que as empresas continuassem trabalhando em períodos de forma totalmente isolada. Então, o trabalho que havia antes de convencer os clientes a utilizar a nuvem e explicar o que era escalabilidade, permitir uso remoto, crescimento rápido, isso tudo foi colocado em prova durante a pandemia. Então, isso foi bom, por um certo lado, porque mostrou para as empresas que a nuvem é um aliado, ela permite hoje que as empresas consigam crescer, ter sua infraestrutura totalmente remota e foi muito fácil. Então, esse foi um aspecto bem interessante. Isso mudou muito na visão do mercado e hoje já não existe mais, ao meu ver, não existe mais tanto a questão de convencer um cliente a ir para a nuvem. Ele sabe que ele precisa porque ele sentiu isso na pele. A questão é como ele vai para a nuvem. E quando, né? Exatamente. Então, esse é um ponto bem importante. Não é mais uma questão tanto de convencimento, né, da plataforma. Esse fator é bem interessante. E, obviamente, também isso também abriu oportunidade para outros cenários que ela não havia explorado antes e que a nuvem permitiu. Então, algumas coisas muito simples, como desktops virtuais, soluções de acesso remoto, tudo isso, que talvez ela nunca iria implementar de uma forma tão rápida, ela teve que implementar, isso abriu a cabeça para que ela possa agora pensar em outras soluções. Ou seja, a urgência, né, que o cenário trouxe, né, fez com que também a mentalidade mudasse com isso, né? Exatamente. Um exemplo bem interessante disso. Soluções de análise cognitiva, por exemplo, análise de imagens, esse tipo de coisa, não eram antes da pandemia não eram tão comuns. Com a pandemia, houve muitas exigências de cenários onde eu tinha que analisar se o funcionário estava usando máscara, se ele estava numa região onde tinha muitas pessoas aglomeradas. Então, nós vimos também um outro cenário interessante de crescimento de soluções mais avançadas por causa da pandemia também. Excelente. Bom, falando um pouquinho agora, né, em inovação de aplicações, queria que você falasse um pouco para a gente, Fábio, justamente sobre isso, para que a gente entenda um pouco, né? Esse é um ponto essencial para a transformação digital? Perfeito. Normalmente, o principal cenário quando as empresas vão utilizar a nuvem, elas utilizam da forma mais tradicional, porque justamente ela quer experimentar e conhecer a nuvem. Então, é o que nós chamamos de uso de máquinas virtuais ou de infraestrutura como serviço. Porém, a gente sabe que usar esse modelo é interessante, já vai trazer benefícios, mas não traz tanta agilidade e não traz tanta economia também, que é um fator importante. Então, hoje, quando nós discutimos sobre inovação de aplicações, a ideia é fornecer aplicações e serviços que sejam ágeis, né? Então, é por isso que, quando a gente fala de jornada para a nuvem, a empresa vai para o modelo e depois ela começa a pensar em soluções que tornem mais ágil aquele modelo, né? Então, um exemplo bem interessante. Nós conseguimos, hoje em dia, criar praticamente uma estrutura inteira de uma aplicação complexa de vendas em poucas horas, né? Coisa que ela demoraria muito tempo para fazer. Então, as empresas estão buscando soluções de inovação. Isso é interessante porque, cada vez mais, a demanda de profissionais qualificados aumentou. Então, acaba também, em contrapartida, gerando um pouco de problemas que eu preciso dessa demanda para poder atender essa necessidade. Maravilha. Bom, e o próximo passo, né, depois que o cliente traz suas máquinas virtuais para o Azure, né, Jorge? Você acha que isso também auxilia na escalabilidade dos processos para as empresas que passam por essa migração? Claro, porque se ele já deu o primeiro passo, que é levar a máquina, né, tirar ela dentro de casa, vamos pensar assim, e jogar ela numa nuvem, justamente da aplicação que ele consome, o próximo passo é ele começar a melhorar essa aplicação. Tá? E por que isso é importante? Porque se ele mantiver aquela infraestrutura que ele tinha dentro de casa e não melhorar o processo, melhorar a segurança, não inovar, porque o processo aqui é de inovação. O que ele tem? Ele tem que pegar o código e reescrever. Hoje ele usa infraestrutura, que nem o Fábio falou. Puxa, mas será que é o melhor ambiente para ele? Por que ele não pode pensar em fazer uma inovação e levar essa infraestrutura para uma plataforma? Tá? Porque ele vai ter economia, vai ter mais segurança e vai ter muito benefício da tecnologia de nuvem. Porque se você pensar em tecnologia de nuvem, é o que a gente fala, inteligência artificial, né? Insights que você tem de monitoramento e de informações de como a sua aplicação ela está trabalhando, ela está funcionando. A gente viu muito no início do passado, não existia nuvem, né? Ou existia alguma coisa mais
rústica, vamos dizer assim, que o pessoal achava que era nuvem, eu até falo assim, que você tinha uma situação de vendas, né, do varejo, que o cara não conseguia suportar, a infraestrutura dele não tinha escalabilidade. E depois que ele foi para a nuvem, ele conseguiu resolver esse problema. Ah, mas ele conseguia fazer isso dentro de casa? Provavelmente não. Não tinha nem mais espaço, né? Provavelmente não, né? Também, né? Não tinha mais espaço, porque aí você pensa o seguinte, eu não tenho espaço, eu não tenho energia, eu não tenho refrigeração, eu não tenho banda. Equipe também, né? Pessoas para ficar, enfim, tem tudo isso. Coisa que quando ele faz isso, e até assim, olha o custo disso também. Então, é um custo que tem que ser considerado. Hoje, uma empresa que ela começa em nuvem, ela não faz um investimento tão alto como ela teria que fazer, investir num servidor, isso, aquilo. Ela começa pequenininha e vai crescendo de acordo com a necessidade dela, de acordo com o mercado que ela atua. Então, assim, essas vantagens da nuvem para este modelo que é apresentado são, como a gente falava, né, Fábio? Infinitas possibilidades. Você lembra disso? Esse é um slogan bem antigo, foi né? Bem utilizado. Infinitas possibilidades. Gostei. Fábio, você complementa? Sim, perfeito. Agora, até pegando nesses pontos que o Jorge falou, imagine para uma empresa que vai começar a adotar nuvem ou ela já está usando nuvem e ela quer saber quais são os próximos passos. Então, existe uma preocupação, porque tem vários caminhos e várias formas de utilizar corretamente a nuvem, para que você também não gaste muito e seja uma solução que pare em pé, né, que seja escalável. Então, o que a Microsoft fez do nosso lado? Nós temos uma ferramenta, é um assessment muito simples, ele não é intrusivo, ele é basicamente um questionário que é chamado de Developer Velocity. E qual que é a ideia do Developer Velocity? Se o Jorge fosse meu cliente e ele quer ir para a nuvem da forma correta, eu vou usar esse questionário, eu vou fazer as perguntas não apenas técnicas, mas também de negócio, porque isso é muito importante. Não adianta só saber a parte técnica se eu não sei qual que é o objetivo da empresa dele. Então eu vou usar esse questionário, vou fazer essas perguntas e ao término ele me gera um relatório dizendo o seguinte: olha, Jorge, a sua empresa está no nível de maturidade X comparado com outras empresas do mesmo segmento. Então ele vai informar que a empresa dele, por exemplo, é um varejo. Então ele vai comparar o resultado do Jorge de maturidade com essas outras empresas. E a parte mais importante, ele dá o próximo passo. Então, quais são os caminhos que o Jorge pode fazer? Ele pode ter vários. E daquele plano todo, aí que entra um papel muito importante do parceiro, que é olhar aquele mar de oportunidades e falar o seguinte: bom, isso aqui, eu entendo que isso aqui seja de curto prazo, isso aqui é de médio prazo, isso é de longo prazo. O objetivo que eu vou poder oferecer agora para o Jorge é dar um caminho para ele, em que ele pode decidir o que ele vai já ter ganhos imediatos e ter um vislumbre do que vai ser lá na frente o uso de nuvem dele. Então, a ideia da ferramenta é justamente auxiliar isso. Porque vai ter coisas que ele vai ter que mudar não apenas tecnicamente, mas, por exemplo, ele vai ter que mudar a cultura da equipe dele. Então, isso é algo muito importante que é abordado dentro dessa ferramenta. Excelente. Algo que vocês falaram que eu achei bastante importante, né, e relevante a gente ressaltar, quando faz a transição, né, no caso, para a nuvem, não é só a transição em si técnica, mas é algo conectando com o que você falou, cultural também, porque às vezes dá a impressão que, claro, eu não tenho dentro de casa mais os meus dados, ele está na nuvem, mas vai funcionar igual era antes, que eu vou abrir minha porta. Tá dando um probleminha, vou abrir minha portinha. Olha, gente, o cabo ali tá, né, a nuvem, né, tá desconectada. Não é o caso. E aí, claro que sim, como o processo é diferente, aí sim meio que, entre aspas, pressiona o empresário a inovar. Não tem como, o processo já é diferente por si, certo? Exatamente. Está correto sua colocação, porque ainda mais hoje em dia que as empresas estão buscando um modelo de agilidade, que é um deles é o DevOps, que é muito falado. Então, não tem como se trabalhar da forma antiga. Principalmente quando você vai trabalhar com nuvem, você tem que mudar também a cultura da equipe, a forma de trabalho. Por isso que é importante uma adoção correta da nuvem, pensando nesse aspecto. Porque, complementando o Fábio, não é só você ir para lá, né? Exato. Você tem todo o processo. Como é que funciona isso? E eu até saliento uma coisa que a gente, acho que por experiência, por ter, né, trabalhado com bastante parceiro, bastante empresa, muitas vezes a empresa não tem de forma clara qual é o processo dela. E isso é uma dificuldade dela mover para o próximo passo. Porque ela não vê, se você não consegue ver onde você quer chegar, não tem como. Então, às vezes você tem que chegar lá e dizer assim: meu amigo, olha, daqui desse passo aqui, você tem um nível de maturidade, você pode chegar aqui. E depois a gente faz outra parada, reestrutura e vai para o próximo passo. Tem que ser muito bem cadenciado isso aí, muito bem estruturado.
Ou seja, priorizar o mapeamento de processos para depois realmente aí sim pensar em passos mais robustos de tecnologia também, né? Exatamente. Eu acho que o pessoal procura muito o que a gente chama da bala de prata, né, para tudo. Não existe isso. Não tem. Não é só tecnologia. Você tem conhecimento, processo, enfim. Pessoas também. Bom, o Fábio citou aqui para a gente, né, uma ferramenta interessante, né, que as equipes podem contar, que é o Velocity. E agora eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a nuvem híbrida. A gente falou de nuvem no geral aqui, né, e que ainda está no meio do caminho, né, nessa transição, para quem está nos ouvindo, está nessa transição de, né, nuvem híbrida, às vezes, de alguma forma também, ainda tem on-premise também, enfim. Que tipos de ferramentas são possíveis adotar nesses cenários? Perfeito. Um dado estatístico interessante é que o Gartner ele já viu que as empresas vão adotar muitos cenários híbridos. É claro que tem as empresas que já nasceram direto na nuvem, mas para a maior parte dos cenários, as empresas ainda vão manter parte híbrida, ou seja, uma parte local e uma parte na nuvem. Então tem um aspecto bem interessante, a Microsoft tem investido muito em ferramentas que trazem muitos serviços que só rodam na nuvem para dentro do data center da empresa. Uma delas é o Azure Arc. E a ideia do Arc é trazer a mesma experiência de gerenciamento que eu tenho de uma máquina virtual rodando na nuvem dentro do seu data center. Poxa, quando a gente fala data center, pode ser o meu data center, pode ser um colocation, pode estar rodando num concorrente também, sem nenhum problema. Então, isso é algo interessante que nós temos alguns serviços que o Arc consegue gerenciar. Basicamente, a máquina não é apenas o Windows, né? Windows e Linux, Kubernetes, containers. É que o Windows é muito famoso, né? Pois é. Mas hoje, para você ter uma ideia, a maior parte das máquinas virtuais que rodam no Azure são Linux. Então, esse é um ponto bem interessante, porque para nós é interessante que o cliente tem que rodar o que ele precisar, né? Então, a ideia do Arc é justamente isso. Poder gerenciar essas máquinas, não importa onde elas estejam, usando praticamente as mesmas ferramentas que eu tenho na nuvem e também trazendo serviços que só rodavam na nuvem para poder rodar dentro do data center do cliente através do Arc. Então, ele é uma peça-chave para quem quer manter o ambiente ainda local, porque de repente ele já pode ter comprado máquina, ter feito algum investimento e ele não quer se desfazer daquele equipamento. Então, sim, você pode continuar utilizando, o Arc vai te ajudar bastante nesse ponto. Esse aí é o que a gente pode chamar, Fábio, da sonhada multi-cloud, seria isso? Exatamente. O problema de multi-cloud é que, como são ambientes, cada provedor de nuvem tem uma forma de se gerenciar, é difícil você ter uma ferramenta única para gerenciar todos. Exato. Então, um dos pontos do Arc é justamente poder gerenciar as máquinas, não importa onde elas estejam. Que show. Aí, pessoal, fica a dica, hein? Fica a hashtag, fica a dica, Jorge. Fica a dica, Microsoft Arc. Não, é legal, porque assim, eu acho que todas as empresas, elas foram para a nuvem, depois veio aquele negócio, não, mas eu não posso ficar dependente de um player só. Tá bom, eu vou para multi-cloud. Ah, beleza, mas aí elas trabalham meio isoladas, né? E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu conecto? Porque eu preciso conectar uma nuvem na outra. Exato, e o que era simples, aí sim começa a ficar complicado. Aí começa a ficar complicado, aí começa a ficar caro. Exato. E aí fica assim, puxa, mas então... Aí o cara olha de novo aquele servidorzinho dentro de casa, olha assim, poxa, acho que eu vou usar, eu vou ligar aquela maquininha lá de novo. Então, isso endereça bastante, né? Até um ponto, desculpa, interessante complementando, que quando você utiliza mais de uma nuvem, o problema é que, como cada nuvem tem uma tecnologia, hoje em dia é cada vez mais difícil você achar profissionais. Então, se já é difícil achar um profissional de nuvem, imagine achar um profissional que conheça mais de uma nuvem. Fica mais raro ainda. Ou seja, para que eu possa gerenciar mais de uma nuvem, eu tenho que utilizar um mínimo denominador comum entre elas para que seja padronizado. Só que quando eu faço isso, eu deixo de adotar tecnologias mais novas dentro de cada nuvem. Exato. Então, você no final das contas, você não acaba não aproveitando todo o potencial que você poderia utilizar de uma única nuvem. E no caso também impacta a produtividade, porque você tem todo esse processo de bastidor, de achar profissional, de gerenciar tudo isso, né? Perfeito. Falando agora sobre segurança, Jorge, quais seriam os pontos importantes, né, que precisam ser considerados nesse universo da nuvem? Puxa, eu vejo que mais do que nunca todos, tá? Porque a gente fala todos os pontos. Eu acho que no processo... não só de migração em nuvem, né? Eu acho que no processo de segurança como um todo, o cara que tinha esse ambiente dele on-premise, ele estava dentro da bolha. Eu chamava da bolha porque ele pegava, botava um firewall na ponta e dizia assim, não, eu estou protegido aqui dentro. Tá? Só que aí você começa a inovar. E aí você tem um dispositivo móvel, você tem um laptop, o dado, a informação, ela está onde hoje?
Então, esquece essa bolha que foi criada no passado, isso não serve mais para nada. Tá? Você tem que começar a proteger o dispositivo, a tua informação. E se a informação é o principal ponto, aonde ela anda e como você protege ela. Tá? E assim, tem que ter uma governança muito grande em cima disso. Porque senão você perde o controle. Então, nesse processo de segurança, tem mais um que eu gosto de salientar, que assim, a gente bate muito na tecla de identidade e acesso. Tá? Então, quem sou eu e o que eu posso acessar. Isso é super importante. A maioria das empresas, e às vezes até por desconhecimento, elas não dão o menor privilégio, que a gente chama. Né? O cara precisa acesso, deixa ele fazer tudo aqui. Então, isso é muito ruim. Porque depois você não tem como fazer o processo ao contrário, monitorar mesmo, né, enfim, aconteceu alguma coisa, quem foi? Estava aberto, né, assim, todo mundo poderia ter acessado. Todo mundo é o administrador, vamos dizer assim, então assim, não fica uma coisa muito clara. E de novo, não é porque você não possa ter muitos administradores, não é essa a questão. A questão assim, é o que aquela pessoa precisa realmente para fazer o seu trabalho. Então, o menor privilégio que a gente fala sempre no acesso é importante. A gente vê inúmeras situações, hoje mais do que nunca, né? Hackers que pegam e colocam um ataque as a service. Você contrata um ataque hoje. Você não precisa ter conhecimento do que a gente, né, no passado, eu preciso ter conhecimento de programação e tal. Não, eu contrato, simplesmente eu contrato. Para quê? Para ganhar dinheiro. Então, para explorar alguma vulnerabilidade. E a gente vê muito, tanto on-premise ou não, a questão do pessoal não se preocupar com isso. Tá? Então, fica um alerta aí de novo para essa questão de segurança. Tá na nuvem, habilita MFA, usa senha complexa. Acho que a Microsoft vem trabalhando muito bem nisso, acho que o Hara pode até complementar sobre essa questão, assim, não é só mais usuário e senha. Você tem que ter um segundo, às vezes um terceiro fator de autenticação para dizer, você é realmente você. Não é outra pessoa, você não tem um vazamento de informação, um vazamento de senha, por exemplo, né? Eu acho que tem um ponto importante eu gosto desse aspecto que você abordou, porque para os times de tecnologia é muito fácil a gente levar essa mensagem. Temos um problema, na verdade não é um problema, mas temos uma situação onde hoje, como tem uma demanda muito grande dos serviços de TI corporativos, os usuários estão pedindo muitas coisas. Então, começa a ficar um pouco complexo. Como é que eu posso... Meu time de TI já é pequeno, já é difícil achar profissional no mercado. E como é que eu consigo atender as demandas e já pensando em segurança também, né? Então, vou dar um exemplo bem interessante. Hoje se fala muito sobre low-code e no-code, que é basicamente uma plataforma onde, em low-code, eu uso poucas linhas de código para criar uma aplicação, né? E no no-code, eu não uso código para criar uma aplicação. Só que para fazer isso aqui, eu preciso de uma plataforma que me forneça isso, né? A grande vantagem, eu dou poder para o usuário poder criar a aplicação, só que existe um aspecto de segurança dele que é fantástico, que eu defino as regras que você vai poder utilizar. Então, você pode criar a aplicação? Pode, mas de acordo com as minhas regras. Isso me garante o quê? Ele vai criar uma aplicação, mas ele não vai comprometer os dados da empresa. Né? E isso é legal porque essa mensagem ela serve o no-code para usuários corporativos. A ideia é que o Gartner prevê que em 2025... 84% das aplicações corporativas vão ser feitas por usuários, o que é muito. Legal, cara. Porque, um exemplo, um no-code, qual que é a linguagem de programação mais fácil para o usuário corporativo? O cara usa Excel, concorda? Sim. É verdade. Perfeito. É verdade. Quando ele faz uma macro, que é explícita, né? A linha, como é que você tem toda a função, a ideia é trazer, uma das coisas que o no-code permite, por exemplo, uma linguagem muito próxima, que é o PowerFX, em que eu uso a mesma sintaxe que eu uso para Excel, eu posso usar para o no-code para criar aplicação. Por que eles pegaram essa jogada? Porque é o jeito mais fácil de transformar um usuário no desenvolvedor do que ensinar ele a ensinar código para ele. Né? Fica bem intuitivo, porque ele já está no dia a dia dele, a planilha, a macro, né? Ele já sabe fazer. Exato. Então, só que eu tenho que fornecer isso, e muitas vezes os administradores aí não gostam porque eles acham que vão perder o controle. Pegando o ponto de segurança do Jorge. Então, não tem que se preocupar, porque eu crio e eu delimito até onde ele vai. O que ele pode conectar e o que ele pode fazer. E para o low-code é também um lado vantajoso, porque a gente pensa muito no desenvolvedor, mas a maior parte das empresas estão contratando novos desenvolvedores júniores. E nem sempre esse pessoal tem uma bagagem ou um fundamento de segurança.
né? Eles querem fazer o desenvolvimento, ponto, né? Exato, e não se preocupa com alguns aspectos. Então a ideia do plataforma de low-code é que eu forneço uma plataforma que ele não vai ter que escrever 5.000 linhas de código, ele vai escrever, sei lá, 1.000, né? Estou chutando. Já economiza. Já é uma economia de tempo. Mas ele segue as melhores práticas e dentro do que eu permito. Então, isso também resolve uma boa parte do problema também de segurança, que é eu empodero os funcionários sem perder o controle. E a governança, como o Jorge sempre fala, está aí muito presente, né? Muito presente. Eu acho assim, essa parte principalmente da plataforma Power Apps, né, onde você faz essa transformação de low-code e no-code, ela dá muito poder para o usuário final. E aí, quando se fala poder, realmente é uma coisa que o administrador diz assim, nossa, mas o que eu estou fazendo? Será que é legal? Eu acho que é muito legal, por quê? Porque na área de negócio, quem é que conhece do negócio? É o cara que está na ponta. E se ele conseguir criar uma aplicação que resolva o problema dele, é muito mais rápido do que ele passar, tá todo aquele processo. Poxa. Aí você entrou num ponto importante, porque quem acaba sendo o maior bloqueador dessas iniciativas nem tanto o time de gestão de TI, mas o próprio administrador de segurança, porque ele acha que ele vai perder o controle. E muito pelo contrário, a gente sabe que numa empresa, os desenvolvedores, o time de TI está tão atolado de serviço, e eles vão focar agora em aplicações realmente de negócios. Essas outras aplicações menores, são necessárias para o dia a dia, o próprio usuário vai fazer de acordo com as regras que ele delimitar. Então sobra tempo para que ele possa focar em realmente o que é estratégico. O que é importante também, eu acho que é uma coisa que faz diferença, é dar poder para o usuário, porque assim, quem conhece melhor do negócio é o cara que está na ponta. Então, isso para ele é muito fácil ele desenvolver com aplicações que facilitam o dia a dia dele, né? E isso traz aquele medo, é claro, do administrador, mas é como o Fábio falou, tem muita coisa que ele consegue fazer a gestão disso. E aí aumenta a produtividade. Exato. Simplesmente eu estou transformando meu usuário corporativo num desenvolvedor. Não é que ele vai ser um developer de forma alguma, mas ele já vai conseguir produzir, ele vai poder trabalhar, já vou deixar ele satisfeito. E eu vou deixar meu time de TI focado em novos projetos, em coisas realmente que demandam conhecimento de desenvolvimento, de código e assim por diante. Imagina assim o que eu penso na gratidão que ele tem de conseguir contribuir nesse modelo. Porque muitas vezes a empresa está lá precisando de alguma coisa, o cara sabe fazer, mas ele não sabe codificar. Mas se ele tiver uma ferramenta que, né, facilite o dia a dia dele, poxa, tá aí, ele entrega. Né? A experiência que isso gera é muito gratificante. E ele também, no caso, se coloca do outro lado do técnico, né? Que muitas vezes... Não é? Porque às vezes ele tem que demandar para uma pessoa técnica, já que ele não sabe fazer. Não, mas é rápido, vocês já sabem fazer. E não é assim, né? Tudo leva um tempo, né? De maturação, inclusive. Bom, gente, bate-papo excelente. Agradeço muito. Tenho certeza de que quem está nos escutando realmente vai ter vários temas aí para pesquisar mais depois desse episódio. Caminhando já para o final, né, agradecendo, enfim, a participação do Rara e do Jorge. Considerações finais do Jorge. Legal. Eu acho que assim, pessoal, eu tenho um amigo que é o Claudenir, e ele tem uma frase de efeito que é: faça o básico bem feito. Spoiler, gente, o Claudenir é um dos nossos convidados, Olha aí, não do próximo, mas de algum episódio aí, tem que acompanhar a gente. Legal. Então, eu uso gostei muito quando ele falou isso aí, porque assim, acho que fazer o básico bem feito é justamente entender. Eu acho que a gente eu podia falar bastante sobre capacitação também, é importante ter capacitação, é importante você entender aquilo que você vai precisar usar dentro da empresa, né? A Microsoft tem várias iniciativas nesse processo, né? Principalmente quando a gente está falando de certificações básicas, né? Tem os Training Days. Então, assim, pessoal, acompanhe os Training Days. Você realiza uma certificação, realiza pelo menos um treinamento e ainda ganha um voucher para uma certificação totalmente gratuito. E a Microsoft apoia muito isso aí. Então, assim, façam isso aí e comecem a usar a nuvem, né? Além disso, porque senão... você vai ficar no passado. Então, aproveite. Agora o Fábio. Pegando o gancho que o Jorge falou, se vocês forem se lembrar um pouco tempo atrás, para que você conseguisse uma vaga de mercado, você tinha que saber, na época, inglês era um diferencial, depois universidade, e cada vez mais foi se tornando, agora é praticamente um item obrigatório, né? Quando a gente está falando de nuvem, a analogia é a mesma. Então, tem que saber? Tem. Poxa, mas eu não trabalho com isso ainda.
não tem problema. Existem vários recursos de estudo que você pode testar e estudar, eu acho que é importante, mas tenho certeza que assim, não há mais o problema de convencimento do mercado de que nuvem é importante. Todos agora já sabem. A questão é como e quando que eles vão.